Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Etivest e hoje iremos comentar sobre os resultados do segundo trimestre de 2021 das ações da S Brasil e bem como um pequeno anúncio de dividendos. De antemão já aviso, drástica redução no lucro líquido, então não é à toa que a companhia reduziu bruscamente os seus dividendos. E a S Brasil anunciou aqui 24 milhões em dividendos, o que é equivalente a 6 centavos por ação. E quando será a data com 9 de agosto de 2021, e as ações ficarão ex no dia 10 de agosto. E quando ocorrerá o pagamento? 22 de setembro. Então um pouco mais de um mês após a data com. Dessa forma foi um dividendo bem baixo, porque, como eu disse, redução drástica no lucro líquido da companhia. E além de mais, a companhia, como eu disse, teve alguns efeitos não recorrentes nos seus resultados. Então esses dividendos de 6 centavos por ação, divididos pela cotação atual, 14,01, e multiplicando por 100, representam 0,43% de yield nas cotações atuais. Eu imagino que isso é passageiro sobre a companhia e a tendência à normalização nos próximos trimestres no quesito resultados e, consequentemente, dividendos. Então, vamos comentar aqui sobre seus resultados do segundo TRI. Então, os destaques: margem líquida da companhia, decréscimo de 2,6%, custos e despesas operacionais, crescimento de 53,4%, principalmente com compra de energia por fora, um acréscimo muito grande. Resultados operacionais antes de juros, impostos, depreciação e amortização, um leve decréscimo de 6,6%. E no acumulado, como dizer, dos 6 primeiros meses, a companhia tem um crescimento nos seus resultados operacionais. Então, olhando aqui receita, resultados operacionais, a companhia não sofreu nessa parte. Mas, devido à compra de energia maior por fora e também alguns efeitos não recorrentes nas despesas financeiras, como iremos dizer, acarretou uma drástica redução no lucro líquido, aqui em quase 77% TRI versus TRI. Em relação à dívida da companhia, 4,7 bilhões, uma alavancagem dívida líquida sobre a EBITDA de 2,1 vezes. O que aqui significa, considerando que a companhia tem caixa e equivalentes a caixa, e observando o EBITDA dos últimos 12 meses, em 2 anos ela consegue quitar toda a sua dívida. O que é um endividamento muito saudável, principalmente para o setor que a S Brasil está inserida. E o que já era se esperar, olhando aqui o nível médio dos reservatórios da companhia, caíram aqui de 60% a 54% para 32%. E também outro aqui acima em 42,1%. Então foram fatores primordiais que acabaram acarretando uma drástica redução na parte de geração hídrica. Uma redução aqui de 42,2% em relação ao mesmo trimestre anterior. Mas em contrapartida, a parte de geração eólica acabou sendo favorecida, com um crescimento de quase 44%, devido a novas aquisições que a companhia realizou, e a parte de geração solar, um incremento de 4,4%. E quando observamos o acumulado, nessa parte aqui à direita, que são os 6 primeiros meses, um decréscimo de quase 32% em geração de fonte hídrica, geração eólica, um crescimento de quase 59%, e geração solar 5,5%. Então, como eu disse, a parte de geração eólica foi fundamental para assegurar os resultados da S Brasil. Eu já mencionei a vídeos anteriores, porque a CESP foi bem impactada, porque a CESP é 100% fonte hídrica, e a S Brasil hoje é mais diversificada em hídrica, eólica e solar, mas majoritariamente a sua geração é oriunda de fonte hídrica. E no futuro, a parte eólica irá ser maior do que a geração hídrica. Consequentemente, no futuro, a S Brasil não tende a sofrer tanto devido às críticas que virão. Isso será inevitável. Além do mais, olhando aqui receita, resultados operacionais, lucro líquido, receita líquida cresceu 18,1%, nos 6 primeiros meses 12,6%. Qual foi a bronca principal? Compra de energia por fora, porque a companhia tem que honrar os seus contratos de energia. Dessa forma, basicamente dobraram a compra de energia relativa ao mesmo TRI do anterior, com um crescimento de quase 85%. Então, não é à toa, compra de energia por fora acabou acarretando em maiores custos para a companhia, incremento aqui de 53,4%. Resultados operacionais basicamente permaneceram estagnados, então já foi algo positivo para a companhia. Mas, além desses custos elevados, com compra de energia por fora, quase dobrando aí o valor, e, como eu disse, despesas financeiras, com alguns impactos não recorrentes, acabaram acarretando uma queda muito substancial no seu lucro líquido, aqui de 77% TRI versus TRI. A companhia caiu de 119 milhões para 27,5 milhões. Uma margem líquida de 4,9% no trimestre. Ou seja, realmente, esse trimestre foi péssimo aqui para a companhia.
seja nessa parte de geração hídrica, e bem como alguns efeitos não recorrentes, como iremos ver. E mais além, será que a companhia está cara? Olhando aqui para os seus múltiplos, EV/EBITDA de 4.9, bem abaixo da média do setor, olhando aqui de energia elétrica, 7.2, porque não dá para ficar olhando o PL nesse trimestral, principalmente com alguns impactos não recorrentes nos seus resultados. Então, outra métrica útil para observarmos é o EV sobre EBITDA, que é o EV, valor do mercado, mais a dívida líquida da companhia. E o EBITDA, os lucros, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, como mostramos acima. Então, no quesito múltiplos, olhando aqui o EV sobre a EBITDA, a companhia não está cara em relação aos demais. E um ponto interessante na AS Brasil, olhando aqui a evolução do portfólio, nível de contratação total do portfólio, nos 3 próximos anos, acima de 80%, 2024, 71% já contratado e 2025, 53%. Então, a companhia tem receitas bem previsíveis oriundo das suas atividades. Dessa forma, olhando aqui para alguns números, para identificar quais foram os impactos nos seus resultados, receita operacional líquida, como vimos, cresceu 18,1% em relação ao segundo TRI de 20, margem operacional líquida caiu 2,6%, que é essencialmente a receita operacional líquida menos os custos da energia vendida. Mas em geral, apesar disso, a redução de 2,6% não foi nada tão brusca assim. A companhia menciona a redução de 26,5 milhões, principalmente na parte hídrica, devido à maior compra de energia no período. Então, alguns impactos substanciais devido a essa crise hídrica. A companhia gerou menos energia, principalmente da parte hídrica, teve que comprar mais energia por fora, um volume maior e por um preço mais caro. Então, era de se esperar um impacto substancial nos seus resultados. Mas a companhia aqui destaca aumento da margem eólica, acabou ajudando seus resultados. E quando observamos aqui, margem líquida trimestral, a parte hídrica, impacto substancial, eólica basicamente um 0 a 0, e a parte eólica acabou sendo incrementada, e a parte eólica acabou ajudando em 20,6 milhões. Então, ao todo, uma redução leve de 2,6%. E mais além, a margem líquida acumulada, um crescimento aí de 4,6% no acumulado dos 6 primeiros meses versus os 6 primeiros meses de 2021. Parte hídrica negativa, solar basicamente estagnado, e a parte eólica acabou ajudando bastante. E essa é a tendência, já que a parte eólica se tornará mais de 50% do portfólio de geração da AS Brasil depois de 2023. Custos e despesas operacionais, observando aqui um crescimento de 10,4%, isso se deu principalmente inflação e o próprio crescimento da companhia, porque eles destacam aqui, adquiriram 2 complexos eólicos, o que acaba acarretando em mais custos devido ao próprio crescimento da companhia. Então já era esperado, e um crescimento de 10,4% é totalmente saudável devido ao crescimento da companhia no quesito geração eólica. E no acumulado dos 6 primeiros meses, crescimento aqui de 9,7%. Então, e como vimos, o EBITDA trimestral acabou caindo de 6,6%, principalmente devido ao impacto negativo na parte hídrica. Parte solar teve impacto leve, parte eólica acabou subindo, então um decréscimo aí de 6,6%. Então, operacionalmente, a companhia ainda teve bons resultados. Mas essa compra de energia por fora e despesas financeiras elevadas, como vimos, acabaram impactando substancialmente seu lucro líquido. E ao todo, 6 primeiros meses, 3,1% no EBITDA acumulado. Então, outro impacto aqui, além da parte de geração hídrica, compra por energia por fora, olhando aqui resultado financeiro, que são as receitas financeiras, menos as despesas financeiras. Isso são os resultados não operacionais da companhia. Porque perceba, algumas companhias na bolsa, principalmente seguradoras, Grendene da vida, que tem quase 2 bi em caixa, acabam tendo resultado financeiro positivo, o que acaba sendo uma parcela relevante do seu lucro líquido. Principalmente em algumas seguradoras, e às vezes o resultado financeiro é 10, 20, 30% do lucro líquido no período. E a companhia saltou aqui de 36,5 milhões para quase 117 milhões no resultado financeiro. É um crescimento muito substancial e, consequentemente, acabou acarretando uma redução muito grande no seu lucro líquido. Então, a companhia destaca o motivo dessa redução brusca no seu lucro líquido, de quase 77%, uma redução de 119 milhões para 27,5 milhões, uma redução muito brusca, TRI versus TRI. Motivo principal, um dos motivos, como já mencionado, condições hidrológicas e baixo nível dos reservatórios. Então, a companhia teve menos EBITDA da parte de geração hídrica. Outro ponto, redução em outras receitas operacionais, efeito da reversão de provisão no repasse de energia de Itaipu, ocorrida no ano passado,
que não se repetiu em 2021. Aí um impacto de 20,5 milhões. Esse fato que acabamos de mencionar, maior despesa financeira líquida, de 80 milhões, em função dos fatores mencionados. E também o quarto ponto, maior depreciação e amortização, no valor aqui de quase 42 milhões de reais, que é um impacto substancial para o tamanho da S Brasil, devido à amortização do reconhecimento do GSF no quarto TRI de 20, devido a novas aquisições em 2 complexos eólicos. E mais além, olhando aqui o consolidado, dos 6 primeiros meses, uma redução, como vimos, de 38% no seu lucro líquido, explicado aí pelos motivos que acabamos de mencionar. Em particular, vários efeitos aqui são não recorrentes, principalmente essa parte hídrica, que veio bem forte nesse segundo trimestre de 2021. Certamente o terceiro TRI deve continuar ainda fraco, talvez não tanto devido a todos os impactos negativos, mas a companhia ainda deve sofrer no terceiro TRI, talvez um pouco no quarto TRI, e em 2022 retome a sua normalidade. Em contrapartida, para quem tem visão a longo prazo, como está observando que o mercado está batendo nas cotações, acaba comprando uma excelente empresa para permanecer sócio para o longo prazo. E outro fato que pode ajudar seus resultados, ainda em 2021, olhando aqui o cronograma de amortização da dívida, percebemos basicamente a companhia não terá de amortizar mais nenhuma dívida, comparado com o tamanho das próximas amortizações que virão. Então, isso pode ajudar o terceiro e quarto TRI, devido a esse impacto grande da crise hídrica que a companhia está passando no momento, e com a menor amortização no curto prazo, acaba favorecendo os seus resultados. 2022 até 2025, nem uma amortização muito grande, aqui só em 2025, mas a companhia até lá entregará diversos projetos, principalmente em geração eólica, irá gerar caixa suficiente para honrar essas dívidas. E onde a dívida está atrelada, boa parte aqui, 60% CDI, 31% PCA e outras parcelas não tão relevantes assim, taxas de juros de longo prazo e pré-fixados. Então, Selic subindo e PCA também nas alturas acaba acarretando um custo maior da dívida da companhia. E não à toa isso, a companhia já aumentou o custo médio da dívida, que girava cá de 6% para em torno aqui de 8%. Também PCA acima de 8% acumulado e a Selic aí com tendência de chegar a 7, 7,5% ou até mais do que isso. Então isso é um impasse aqui, vai acabar acarretando em custos, mas a companhia, como vimos, não está com a dívida alta. E olhando aqui mais para o futuro da S Brasil, olhando aqui o CAPEX, ou seja, seus investimentos no período, ao todo, no primeiro semestre, investiram 350 milhões, o que foi um crescimento de 244% relativo aos 6 primeiros meses de 2020. E mais além, como eu já mencionei há tempos aqui no canal, a companhia prevê investimentos de 2,4 bilhões até 2025. Principalmente, a companhia irá investir forte para 2021 e 2022. Então, a tendência, segundo a companhia, ela não investirá tanto em 2023, 2024 e 2025. Consequentemente, a dívida deve aumentar mais um pouco, geração de caixa das suas operações deve aumentar de forma muito substancial, principalmente na parte de geração eólica. Dívida controlada, a companhia certamente retomará seus pagamentos de dividendos usuais, com esse yield médio acima de 6%, como a companhia tem pago desde 2006. E um fato muito curioso, olhando aqui o fluxo de caixa gerencial da controladora, tem um ponto positivo e um ponto negativo, que o fluxo de caixa livre da companhia foi negativo. Ela começou com 1,1 bi em caixa e encerrou com caixa aqui de 440 milhões. Então, um fato curioso, a companhia gerou 300 milhões de geração de caixa das suas operações, e foi superior em relação ao segundo TRI de 20. Então, se anualizarmos isso, a companhia está gerando 1,2 bi de geração de caixa operacional. E hoje a S Brasil tem um pouco mais de 5 bi de valor do mercado. Então, a companhia que gera 1,2 bi das suas operações tem 5 bi de valor do mercado. Dessa forma, não é uma companhia cara em relação à Engie e à CESP, empresas que atuam de forma similar no mesmo segmento. Então, olhando por essa ótica, a S Brasil hoje não está cara e principalmente em relação ao futuro, com diversos projetos sendo entregues, a tendência é que essa parte da geração de caixa operacional tende a aumentar, a companhia não irá tomar muita dívida, os investimentos irão diminuir, consequentemente a tendência é que os dividendos sejam maiores no futuro. Então comentamos aí brevemente sobre os resultados da S Brasil, bem como perspectivas futuras e esse pequeno anúncio de dividendos. Siga firme com a companhia em carteira, acredito que é uma boa empresa para o longo prazo e principalmente se o mercado chegar a bater mais nas cotações. Certamente eu iria aumentar mais e mais as minhas posições. Então por isso era isso, se você gostou desse vídeo, já deixe seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço!